passando aqui somente para trazer uma pequena aplicação para o seu coração. Mateus capítulo 18, versículo 21, Jesus ele conta uma parábola. E ele diz que um certo rei, ele resolveu ajustar as suas contas com os seus servos. E é trazido diante do rei um servo que devia 10.000 talentos ao rei. E esse homem ele fala, olha, eu não tenho como te pagar. Eu não tenho uma forma de eu pagar ao Senhor esses 10.000 talentos. Então o servo que estava ali ao lado do rei, dá uma ideia para o rei. Por que o Senhor não pega esse homem e vende a sua mulher, vende os seus filhos e assim quita a dívida? Mas aquele homem, o credor, ele se ajoelhou diante do rei e pedindo perdão. Perdoa, Senhor, perdoa, meu rei, mas eu não consigo te pagar. O rei então se compadeceu daquele homem e o rei então perdoou a sua dívida. Mas quando aquele homem sai da presença do rei, quando ele está indo em direção à sua casa, ele encontra também um servo. E esse servo devia para ele 100 denários. E ele cobrou desse homem, colocou ele na parede, espremeu ele, e ele vai ter que pagar, porque tem que pagar. E ele falou, olha, eu não tenho como te pagar esses 100 denários, eu não dou conta. Mas esse homem que tinha acabado de receber o perdão do rei, ele falou, olha, então você vai ser lançado na prisão. Então aquele homem vai preso, porque não conseguiu pagar os 100 denários. Mas então isso chega ao conhecimento daquele rei, e o rei manda chamar esse homem de volta. E quando esse homem chega na presença do rei, o rei diz, olha, eu acabei de perdoar 10.000 talentos que você me devia, e agora você não consegue perdoar 100 talentos de um credor seu? Então aqui eu vou dar minha sentença. E o rei então manda colocar esse homem na prisão. E o rei fala, olha, você só vai sair de lá quando você me pagar o último centavo. E qual é a aplicação para os nossos dias dessa parábola de Jesus? Primeiro, eu quero falar para você que Deus é dono de todo ouro, de toda prata. Ele não precisa do nosso dinheiro. Mas eu quero conjecturar esse texto, essa aplicação de Jesus, para que você tenha uma melhor compreensão do que Jesus queria passar. Primeiro, aquele homem devia 10.000 talentos ao rei. Se nós convertermos para os nossos dias de hoje, 10.000 talentos é equivalente a 750 mil quilos de ouro. Se convertido em reais, esses 750 mil quilos de ouro é equivalente a 120 bilhões de reais. Bilhões de reais. Então, eu quero falar para você que é impossível alguém fazer uma dívida hoje de 120 bilhões de reais. E muito improvável alguém pagar essa dívida de 120 bilhões de reais. Mas Deus enviou Jesus Cristo. Essa dívida de 120 bilhões de reais era a minha dívida diante de Deus. Era a sua dívida diante de Deus. Nós, de forma alguma, conseguiríamos pagar. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. E ali, na cruz do Calvário, Ele pagou essa dívida. A aplicação que eu quero trazer para você é que, muitas vezes, por muito pouco, nós não conseguimos perdoar o nosso irmão por alguma palavra maldita, por algum gesto que ele fez, por alguma coisa que ele falou, e nós não conseguimos perdoar. E Deus está falando, olha, a sua dívida eu perdoei, era 120 bilhões, você não conseguiu pagar, mas eu perdoei. Agora aquele outro que deve para você, a dívida dele por você era de 100 denários, de 100 talentos, e se nós convertermos isso, dá 3.500 quilos de ouro, em reais, dá 1.078 reais. Então Deus perdoou uma dívida minha, uma dívida sua, de 120 bilhões de reais, nós não conseguiríamos pagar. E agora você não consegue perdoar 1.078 reais do seu irmão? Pense nisso.
Pense nisso. O que Deus quer falar, o que Jesus está falando no final desse texto, Ele vai falar assim: assim também é o meu Pai com vocês. Se vocês não conseguirem perdoar a dívida do seu irmão, é isso que meu Pai fará com você. Pense nisso. Perdoe, não perca tempo. Perdoe para ser perdoado.